Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Letícia Freitas, voltei aqui novamente no módulo 2 para apresentar para vocês alguns conceitos básicos da engenharia de software, mais relacionado aos requisitos, né? O que são requisitos, por que eles são importantes, como melhor visualizar os requisitos, é um pouquinho do que eu vou falar aqui para vocês, ok? Primeiramente, o que são requisitos? Requisitos são descrições do que o sistema deve fazer, os serviços que oferece e as restrições ao seu funcionamento. Eles refletem as necessidades dos clientes e os desenvolvedores do projeto têm que estar alinhados a essas necessidades para entregar no final do projeto um produto de qualidade. Então, requisitos é tudo que o sistema pode fazer. Ele vai precisar cadastrar um usuário. Então, cadastrar o usuário é um requisito. É um fluxo de caixa, então eu preciso fazer vendas, eu preciso ter um estoque, né? E manter o estoque atualizado sempre, né? Isso são requisitos de um sistema. Por que eles são importantes? Eles são importantes para manter alinhado todo o processo de desenvolvimento com as necessidades dos clientes. Com a descrição dos requisitos, você consegue acompanhar todo o processo de desenvolvimento e seguir um fluxo de trabalho, separando o que é prioridade do que não é prioridade, com convicção de estar fazendo todas as funcionalidades do software no seu devido espaço de tempo. Então, vocês tiveram aula sobre processos. Os processos, eles fazem um passo a passo do fluxo de trabalho, de quem vai fazer, em qual momento, qual atividade vai ser feita primeiro. E aí os requisitos são importantes porque é neles que vocês vão pontuar. Quais são as funcionalidades que vão ser feitas primeiro, quais que são prioridades, quais que não são, ou então que não é importante fazer agora. Né? Então, baseado nos requisitos é que você consegue fazer essas decisões. Distinção dos requisitos. Existem 3 tipos de requisitos. São os requisitos de usuário, os requisitos de sistema e os requisitos de domínio. Os requisitos de usuário são os requisitos que qualquer pessoa consegue ler, pois são requisitos de linguagem natural, usados para fornecer uma visão mais clara do que está sendo feito, tentando chegar o mais perto da vida real possível, usando diagramas para melhor visualizar o que tem que ser feito. Então, requisitos de usuário é aqueles requisitos que você vai fazer para que toda a equipe consiga entender, inclusive o cliente, mesmo que ele não entenda de métodos de processo de trabalho, certo? É uma descrição rápida de linguagem natural, às vezes fica melhor quando você faz um diagrama, e aí mais na frente eu vou apresentar o diagrama para vocês verem como dar uma visualização melhor do que tem que ser feito. Já os requisitos de sistema são para os desenvolvedores. Eles escrevem detalhadamente as funções, serviços e restrições do sistema. Então, os desenvolvedores vão ter base nesses requisitos para fazer o desenvolvimento do sistema. Claro que ele também vai ter uma visão melhor com os diagramas de requisitos de usuário. Mas é muito técnico e como ele entende, né, de software, entende de desenvolvimento, então a gente pode fazer uma descrição mais detalhada, apresentando para ele todas as restrições possíveis. Por exemplo, eu trabalho um sistema médico, né, de consulta médica, preciso de um tempo de resposta muito rápido, não pode passar de 10 segundos. Então, isso é uma coisa que o desenvolvedor tem que se preocupar, mas o cliente nem tanto, né? Ele só vai achar ruim, por exemplo, se tiver uma demora muito grande, tiver aquela bolinha de loop, né? Tipo de aguarde, já devolvendo sua resposta. Enfim, é isso. Esses são talvez os tipos de restrições que eu dou como exemplo para vocês. Os próximos requisitos são os requisitos de domínio, né? São requisitos derivados do domínio da aplicação. E descrevem características do sistema e qualidades que refletem o domínio. Como é que eu posso falar isso para vocês? É o tempo de resposta. Por exemplo, uma aplicação de departamento pessoal, ela lida com valores e descontos, né? Desconto do FGTS, desconta o sindicato, se alguém paga de sindicato. Então, essa parte, esse cálculo de salário, entendeu? São requisitos de domínio. Ou seja, a aplicação precisa porque é lei, entendeu? E aí você descreve na aplicação, certo? Podem ser novos requisitos funcionais, podem restringir requisitos existentes ou estabelecer como devem ser executados cálculos específicos,
né? Como eu dei o exemplo do departamento pessoal que faz o pagamento de salário. Existem pelo menos mais 2 requisitos que também são importantes, que são os requisitos de negócio e os requisitos de software. Os requisitos de negócio consistem em metas de nível mais alto, objetivos ou necessidades da organização. Eles descrevem as necessidades do negócio que o software precisa atender, como, por exemplo, prazo, custo, regras, alinhamento com os objetivos estratégicos e etc. Os requisitos de software são as ações que o software deve executar, possuindo características e condições próprias, de forma a automatizar uma tarefa de um processo de negócio. Aqui definimos requisitos funcionais e não funcionais e conforme o método IRON, requisitos de dados e regras de execução. Então, a partir dos requisitos de software, a gente consegue distribuir em requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais são declarações de serviço que o sistema deve fornecer, de como o sistema deve reagir a entradas específicas e de como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Os requisitos não funcionais são restrições aos serviços ou funções oferecidos pelo sistema. Um exemplo de requisito funcional de uma clínica. Um usuário deve ser capaz de pesquisar as listas de agendamentos para todas as clínicas. Outro requisito, o sistema deve gerar a cada dia, para cada clínica, a lista de pacientes para consultas daquele dia. Outro requisito que seria de uma clínica, né? O paciente precisa estar cadastrado para ter um agendamento, certo? Esse é um requisito não funcional. O sistema deve ter usuário para ter acesso à lista de agendamento, precisa estar cadastrado e ser funcionário da empresa. São requisitos, certo? São coisas que o sistema deve fazer e que o sistema deve restringir, no caso são os não funcionais. Esse é um exemplo de diagrama de caso de uso. Como a gente pode ver, você consegue ter uma visualização melhor do que o sistema pode fazer, né? Nesse exemplo da clínica, a gente tem um requisito que é logar, no caso de uso, que é logar o usuário, pesquisar a lista de agendamento, que aí pode ser de uma clínica específica, mas pode ser que seja de todas as clínicas, por isso que tem esse extend. Esse extend aqui, certo? Listar pacientes do dia, remarcar atendimento, cancelar atendimento, receber relatório de dados, certo? O diagrama de caso de uso tem 3 características principais, né? Os casos de uso, que descrevem como será o uso de uma funcionalidade do sistema, que é esse oval aqui, certo? Próxima característica é um ator, certo? O ator está ligado ao papel que o usuário tem ao manipular o sistema. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não é um usuário qualquer que mexe no sistema de clínicas. Ou é uma recepcionista, ou é um médico, ou é um enfermeiro, certo? É o papel que a pessoa exerce naquela empresa ao manipular o sistema. Ok? Então, por exemplo, no sistema escolar, né, digamos que tem acesso a coordenadores, secretários, alunos e professores. Então, um aluno, ele jamais vai ter acesso às coisas que o professor tem acesso, que no caso é aplicar uma nota, ver a frequência de todos os alunos, certo? Mas um professor, ele consegue ter acesso ao que o aluno tem acesso. Por exemplo, o aluno, ele tem acesso ao material que o professor disponibiliza, e o professor também, né? O aluno, ele consegue enviar um documento pelo sistema, enviar para o sistema para ser avaliado, o professor também consegue fazer isso. Voltando, né? No caso, ele coloca um documento para o aluno recebeu e o aluno devolve esse documento. Então, eles conseguem fazer atividades ou serviços iguais dentro da aplicação. Então, digamos que o professor, ele se estende do aluno. Por quê? Porque ele consegue usar todas as funcionalidades que um aluno utiliza.
né? Ele consegue ver a frequência, ele consegue ver a nota do aluno, o aluno também consegue ver sua própria frequência e também consegue ver sua nota. Então, como os dois fazem têm esses mesmos acessos dentro do sistema, o aluno se estende do professor. Por que não o professor se estende do aluno? Porque senão o aluno teria acesso a tudo que o professor tem acesso. E isso não é legal para um sistema escolar, certo? Então, no caso, a gente pode fazer um aluno se estendendo, um professor se estendendo de um aluno, e aí as funcionalidades em que o aluno não consegue acessar, mas o professor sim, a gente liga somente ao professor. E aí entra na parte dos relacionamentos, certo? Entre casos de uso, a gente tem 2 relacionamentos específicos, o include e o extend. Quando a gente usa o extend, significa que pode ser que essa funcionalidade seja ativa aqui. Pode ser que eu use ela, pode ser que eu não use ela, certo? Ela deixa essa brecha aberta. E aí, um include já é o contrário. Tipo assim, você precisa passar por aquela funcionalidade para fazer o que você quer. Em caso de exemplo específico, a gente podia colocar aqui do logar usuário, um inclui cadastrar usuário, porque você só consegue logar se você for cadastrado. Então, você é obrigado a se cadastrar para fazer um login de usuário. A gente podia fazer um include aqui e botar outro caso de uso, dizendo que inclui esse processo antes de fazer o login. Certo? E essa generalização é entre atores, é o que eu comentei para vocês. Um ator, ele pode se estender as funcionalidades do outro se ele conseguir ter acesso às mesmas funcionalidades, né? Aí se ele tiver algumas funcionalidades a mais, então você estende do usuário que se repete as funcionalidades e depois acrescenta só o que a pessoa em si tem acesso. Um pouco mais sobre requisitos não funcionais. Os requisitos não funcionais são requisitos que não estão ligados diretamente aos serviços específicos oferecidos pelo sistema a seus usuários. Requisitos não funcionais podem afetar a arquitetura geral de um sistema, em vez de apenas componentes individuais em um só requisito não funcional. Por exemplo, requisito de proteção pode gerar uma série de requisitos funcionais relacionados que definam os serviços necessários do novo sistema. Eles podem ser caracterizados como requisitos de produto, requisitos organizacionais e requisitos externos. O requisito de produto. O sistema deve estar disponível, um exemplo de requisitos de produto. O sistema deve estar disponível para todas as clínicas durante as horas normais de trabalho, de segunda a sexta, de 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Períodos de não operação dentro do horário normal não devem ultrapassar 10 segundos em um dia. O que ele está querendo dizer? Que de 8h30 às 5h30 o sistema tem que funcionar, e se por acaso acontecer algum problema no sistema, ele só pode demorar 10 segundos para conseguir uma resposta boa, né? Um retorno para voltar ao normal o sistema. Requisitos organizacionais. Um exemplo, usuário do sistema devem se autenticar com seus cartões de identificação de autoridade da saúde. Né? Ele só consegue se autenticar se ele tiver um cartãozinho de identificação da própria empresa. A empresa tem um cartão e aí a gente vai usar ele para logar no sistema. E os requisitos externos. O sistema deve implementar as disposições de privacidade dos pacientes, tal como estabelecido por lei. Ou seja, você não pode divulgar os dados dos pacientes porque a lei garante o sigilo e confidencialidade daqueles dados. Então, eu acho que definindo melhor requisitos de produto, ele especifica ou restringe o comportamento do software, tem relação com a facilidade de uso, usabilidade, confiabilidade, frequência da ocorrência de falhas, portabilidade e desempenho do sistema. Usabilidade que a gente fala é um sistema que é fácil de usar, que qualquer usuário consegue manipular, entender e saber como funciona aquele sistema, certo? Já nos requisitos organizacionais, para melhor definir, é derivado de políticas e procedimentos da organização, do cliente ou do desenvolvedor. Tem relação com a implementação, código em si, padrões e entrega. Né? Já os requisitos externos
Podem incluir requisitos reguladores, como, por exemplo, conselhos regulamentadores, né? Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional da Medicina, né? Enfim, tem a ver com ética, legislação e interoperabilidade. Esse é o organograma dos requisitos não opcionais. A gente só preferiu mostrar alguns específicos, né? Mas eles se estendem de outros requisitos, vira uma cadeia em si. Então, os requisitos não opcionais, eles geram requisitos de produto, organizacionais e externos. Os requisitos de produto geram requisitos de facilidade de uso, eficiência, confiabilidade, portabilidade. Os requisitos organizacionais, ele tem relação e abrange os requisitos de entrega, os requisitos de implementação e os requisitos de padrões de projeto. Já os requisitos externos, eles veem os requisitos de interoperabilidade, que era no caso a operação do sistema, os requisitos éticos e os requisitos legais. E aí, se você continuar descendo no organograma, você vai ver que também existem requisitos de desempenho, requisitos de espaço, privacidade e segurança, tanto dos dados quanto do sistema em si. Essa é a estrutura básica de um documento de requisitos, né? Tem um prefácio, então os objetivos do sistema, a introdução das funcionalidades do sistema, o glossário, no caso, se você usa algum termo de domínio que não é conhecido pelo cliente, aí quando ele for ler a documentação, ele vai precisar saber o que é. Definição de requisitos de usuário, são a lista de requisitos em si, tanto funcionais quanto não funcionais. A arquitetura do sistema, qual a arquitetura que você utilizou, qual foi o banco de dados que vocês usaram para fazer a aplicação, se teve algum serviço extra, algum framework, enfim, a arquitetura completa do sistema, né? Os serviços eles estão oferecendo, vocês usaram para fazer o código em si. A especificação dos requisitos, depois de você listar todos os requisitos, você tem que explicar o que tem que ser feito em cada um, qual é a entrada, qual é a saída, qual o feedback que deve ter do usuário, esse tipo de coisa. Aí vem os modelos do sistema, como eu dei um exemplo no caso de uso, certo? O modelo de caso de uso é um modelo do sistema que você pode usar para melhor visualizar os requisitos. A evolução do sistema, caso você tenha que manter ele, fazer uma melhoria, né? Fazer uma mudança, enfim. Os apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de implementar a sua argumentação. É como se fossem os anexos. Ele pegou um documento de exemplo, de como base, e aí ele usou na documentação, ele precisa colocar esse documento em anexo para a gente ter referência de onde foi que ele fez o trabalho dele. E os índices, né, que é o guia para os requisitos, é como se fosse o sumário. Eu acho que de início é isso, certo? Se tiver alguma dúvida, você pode ir lá no Google Classroom, né, sala de aula, que aí a gente tira as dúvidas de vocês, talvez tenha uma tarefinha lá para vocês. E aí é isso, acompanhem as nossas redes, assistam a próxima aula e entrem na sala de aula e tirem suas dúvidas. Até mais!